O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos reunimos nesta Assembleia Santa, neste dia do Senhor, aonde nós já celebramos o 5º domingo do tempo comum. E durante este tempo comum, somos convidados a acompanharmos o Senhor em sua vida pública, aonde Jesus passa pelo mundo fazendo o bem, cumprindo a sua missão. E qual era a sua missão? Anunciar o reino de Deus, falar do reino do seu Pai. E, juntamente com o anúncio do seu reino, Jesus também convida homens e mulheres para seguir. Toda a liturgia da palavra de hoje nos fala justamente do seguimento de Deus, que em seu amor e sua misericórdia quis precisar do homem. Na primeira leitura que nós escutamos hoje, retirada do livro do profeta Isaías, encontramos o chamamento do profeta. O profeta que estava na casa de Deus, na presença do Senhor. Pois a igreja, o templo, representa justamente esse lugar de oração, o lugar do encontro com Deus. E o texto sagrado nos diz que ali estava Isaías em oração, diante do Senhor, e a nuvem do Senhor o encobriu, e ele sentiu a presença do Senhor, que falou ao seu coração. E diante da presença do Senhor, ele pôde de fato reconhecer a sua grandeza, a sua onipotência. Mas diante da grandeza de Deus, ele se reconheceu pequenino e pecador.
E quando o Senhor o chamou para a missão, ele disse: Senhor, eu sou apenas um pecador, purifica-me. E o Senhor de fato purificou. O texto nos diz que apareceu um anjo, retirou uma brasa do braseiro, uma tenaz, e tocou a ponta dos seus lábios para o purificar de seus pecados. Depois de purificado, ele é enviado para a missão, mostrando que a igreja é o lugar do encontro com Deus. É aqui que o Senhor nos purifica dos nossos pecados. É aqui aonde o Senhor nos renova e nos envia para a missão. Que também nós possamos responder como Isaías respondeu: aqui estou, Senhor, purifica-me e envia-me para a missão. Na segunda leitura que nós escutamos hoje, retirada da carta de São Paulo aos Coríntios, nós escutamos também o testemunho de fé de São Paulo. Paulo, que foi o maior dos apóstolos depois de Pedro, pois ele recebeu a missão de Cristo de anunciar o Cristo a todos os povos, aos pagãos, aos gentios. Enquanto Pedro se dedicou à pregação aos judeus, Paulo faz com que o Evangelho de Deus chegasse até os confins do mundo. E na leitura que nós escutamos hoje, nós escutamos a profissão de fé, na qual São Paulo reafirma as verdades da fé, aquilo que ele recebeu dos apóstolos, porque São Paulo não foi do grupo dos 12. São Paulo, ele foi apóstolo depois da ressurreição de Cristo. Ele era perseguidor e Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco e ali o derruba do seu orgulho, quando derruba daquele cavalo e faz dele o apóstolo do Senhor, faz dele o apóstolo dos gentios, aquele que levaria mais longe a sua palavra. E Paulo aqui diz que transmitiu aquilo que recebeu, mostrando também a importância da tradição da igreja. Tudo aquilo que nós recebemos dos antigos, dos santos padres, do magistério da igreja, é verdade de fé, que juntamente com a palavra de Deus é para nós fundamento, alicerce de toda a verdade contida na doutrina da igreja. E São Paulo aqui, ele profere a profissão de fé quando diz que a nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus, no Filho amado do Pai, naquele que veio ao mundo para nos salvar, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Aí está toda a fundamentação da nossa fé, em Cristo morto e ressuscitado. Portanto, nós não servimos a homens, mas pelo contrário, servimos ao próprio Deus, porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus com o Pai e o Espírito Santo. E São Paulo aqui mostra que tudo é graça, tudo aquilo que Deus nos concede é fruto do seu amor, da sua bondade, da sua graça. Que mesmo diante das nossas misérias, Deus nos escolhe, Deus nos capacita e nos envia para a missão. E no Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que chama os seus primeiros apóstolos, seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João e André, que estavam à beira do lago de Genezaré, lavando as redes, depois de terem vindo de uma pesca que não foi muito favorável. Eles eram pescadores experientes, e Jesus era carpinteiro, nem entendia de pesca. Mas Jesus, quando chega junto deles, Jesus pede que eles lancem as redes novamente, e ali acontece a pesca milagrosa, mostrando que de fato Jesus era o Filho de Deus. E eles, por atenção à sua palavra, por confiarem, por acreditarem na sua palavra, lançaram as redes e conseguiram pescar muitos peixes. Mas aqui nós podemos fazer um exegese diferente.
Aqui nesse Evangelho, o Senhor nos fala justamente da missão da igreja. O interessante é que o texto sagrado nos diz que Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago, e que os pescadores estavam lavando as suas redes. E Jesus, ele subiu na barca que pertencia a quem? A Pedro. E esta barca representa justamente a igreja. A igreja é a barca de Cristo. E Jesus é na barca de Pedro que ele faz o seu sermão, que ele anuncia a boa nova, que ele faz a sua pregação, que ele convida aqueles homens à conversão, à mudança de vida, a deixarem tudo para o seguir. Da mesma forma, nosso Senhor ainda hoje continua a falar por meio da sua igreja. É da igreja que Cristo fala. Por isso, tudo aquilo que a igreja transmite como verdade, como doutrina, deve ser por nós acatada, porque é o próprio Cristo que conduz a sua igreja, é o próprio Cristo que fala por meio da sua igreja, por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus chama-nos, portanto, a também nós a lançarmos as redes em águas mais profundas. Jesus também nos pede que nós sejamos atentos à sua palavra essa que fala aos nossos corações, palavra essa que nos convida à santidade, palavra essa que nos convida a sermos no mundo também anunciadores do reino de Deus. A palavra que não é apenas um livro escrito, a gente tem que ter também essa consciência. A palavra é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Como nos diz o próprio São João, no princípio era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Cristo, e é Cristo que nos fala e que nos convida a lançarmos as redes. Em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Peçamos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus nosso Senhor nessa Eucaristia, a graça de nunca nos cansarmos de lançarmos as redes. Jesus hoje convida a cada um de nós. Hoje estamos aqui novamente na barca que é Cristo, a barca da igreja. E São Pedro é o chefe desta embarcação, hoje na figura do Papa. Mas Jesus continua a nos chamar a lançarmos as redes em águas mais profundas. Ele nos chama pelo nome. E no nosso batismo, o Senhor nos chama pelo nome e nos envia para também sermos no mundo pescadores de homens, anunciadores da sua palavra. Pois a missão de anunciar não é apenas do padre, da freira, mas de cada um de nós, de todos os batizados. Temos esta missão. E aonde é que eu devo anunciar a palavra de Deus? Primeiramente, para mim mesmo. É preciso que eu me converta, é preciso que eu seja atento a esta palavra, que eu viva esta palavra, e depois aos que estão ao meu redor, a começar pela minha casa, pela minha família, nos ambientes onde estou inserido. Basta que nós façamos isso. Se nós o fizermos, nós já estaremos fazendo muito, já estaremos de fato lançando as redes. E o interessante, ontem o Coroinha me lembrava, que Nomar nos dizia que nós não devemos nos cansar de lançarmos as redes. Mesmo quando a pesca não for muito favorável, nós não devemos desistir. Pelo contrário, devemos lavar as redes, descansar e lançá-las novamente, para assim pescarmos muitos peixes para a vinha, para a igreja do Senhor. Que Deus nosso Senhor, portanto, nos capacite e nos dê esta graça, de cada dia mais sermos fiéis ao chamamento de Deus. Deus que nos convida, como convidou Isaías, para estar na sua presença. Ele que nos purifica dos nossos pecados, Ele que nos envia para a missão.
para que possamos testemunhar aquilo que nós recebemos, como nos diz a segunda leitura da carta de São Paulo, e pregarmos aquilo que nós recebemos como verdade, como doutrina, para que assim possamos ser no mundo pescadores de homens e trazer aqueles que estão afastados para o convívio da igreja, para junto da família de Cristo que se reúne em volta de Pedro, que é o sinal da unidade, o sinal da comunhão, formando assim um só rebanho sob a liderança de um só pastor, porque Cristo escolheu a Pedro para ser o chefe visível da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará. Ele não disse as minhas igrejas, mas ele disse a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Portanto, vamos permanecer firmes na igreja do Senhor, na barca de Cristo, conduzida por Pedro, escutando a voz do Senhor, que nos manda a avançarmos para as águas mais profundas e lançarmos sempre as redes, sem nos cansar, sem desanimar, para assim, de fato, construirmos o reino de Deus de amor, de justiça e de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.